Olá, nós somos da Bioambiental Búzios e hoje gostaria de falar com você sobre um tema importantíssimo para você que se interessa por dedetização ou que quer contratar um serviço de dedetização ou controle de pragas, que é o termo usado oficialmente hoje, cientificamente falando. Em primeiro lugar, queria pedir que você desse um joinha aqui embaixo, né? YouTube, para poder a gente continuar a partilhar essas informações com você e você vai receber sempre em primeira mão coisas que são muito interessantes para você sobre controle de pragas urbanas. Então, dá um curtizinho aí para a gente, porque vai nos ajudar bastante a divulgar nosso trabalho. Hoje, então, vamos falar sobre o seguinte tema: tempo de garantia dos serviços de dedetização e a real validade, ou seja, o tempo que dura o produto fazendo efeito numa dedetização. É importante de antemão nós termos em mente que isso vai depender de cada produto, de cada local que foi tratado, a superfície e também de cada praga que você está fazendo ali o controle dela, né? Exemplo, se você estiver fazendo, por exemplo, um trabalho contra baratas de esgoto, normalmente o prazo de validade, ou seja, o tempo de garantia do certificado, que você precisa exigir o seu certificado de garantia, ele que vai lhe dar a garantia, então, de que mesmo que o serviço possa parecer ter falhado, possa aparecer, né? Veja bem como estamos falando. Você tem a garantia no certificado de que a empresa vai comparecer à sua casa e vai realizar, assim, a bem dizer, um reforço, como se fosse um reforço para você. Agora, o que é então a garantia em si, o prazo de validade ou o efeito da dedetização? Nem sempre serão 6 meses, porque isso é estipulado pelo Instituto aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, o INEA, né? O período de validade, o tempo de validade, principalmente no certificado de garantia, colocado por órgãos ambientais. Mas o trabalho em si, aquilo que foi, por exemplo, pulverizado, que foi injetado, né, no caso de cupins, aí não. Se você, por exemplo, está falando, como falou, vamos falar de barata de esgoto. Se você faz uma dedetização para barata de esgoto, você vai fazer em superfícies, por exemplo, externas do lado de fora, que está sujeita ao sol, intempéries, né, do tempo, chuva, a própria radiação solar, a incidência de ventos. Então, isso tudo pode fazer com que, muito antes do tempo que está no certificado, tenha ficado um residual muito pequeno ali naquele ambiente. Porque o trabalho de dedetização, os inseticidas são feitos os inseticidas são feitos através de moléculas. E essas moléculas, quando pulverizamos, fica ali no local fazendo efeito. Toda vez que o inseto passa ali, ele se contamina. Ele acaba então morrendo e levando também, se for um inseticida sistêmico, como nós da Bioambiental costumamos usar bastante, o fipronil. Bom, outro detalhe em relação a isso, se você está fazendo para cupim, é diferente. O prazo normalmente de validade no certificado de garantia, hoje em dia entende-se que é em torno de 1 ano, por causa das questões ambientais, inclusive. Empresa que dá mais, empresa que às vezes quer dar até menos, né? Mas o normal, o mais comum é 1 ano de garantia, né? Através de cursos, palestras, orientações técnicas, né, de órgãos ambientais. Então, por que isso? Porque 1 ano, porque as moléculas que ficarão aonde vai ser feita a descupinização são bem mais do que onde é feita a desinsetização para barata. Para você ter uma ideia, a quantidade de inseticidas, a dosagem de inseticida, melhor dizendo, para barata, base fipronil, que é o que nós usamos normalmente, é de 100 ml para cada 10 litros de água. Já para cupim,
são 150 ml do mesmo produto, quer dizer, vai ficar bem mais moléculas de inseticidas, com isso uma durabilidade maior. E para combater inclusive o cupim, que é claro, ele também precisa dessa condição um pouquinho diferenciada da barata para que ele morra, tá? Então é diferente. Uma coisa é o certificado de garantia. Se você está fazendo, por exemplo, para cupim, ali, normalmente são locais ali isolados, ocultos, né? Cupim de madeira mesmo, você vai fazer a injeção dentro da própria madeira ali, infestada de cupins. Então, vai se preservar muito mais a molécula, por isso que se pode dar e deve-se dar 1 ano de garantia, pelo menos. Já para a barata, não. Ali está havendo água, né, dentro das caixas, por exemplo, né, de esgoto, fossas sépticas, sumidouros. Então, a tendência é que haja uma diluição, uma diminuição de moléculas com o passar do tempo. E como falamos, se você tem o certificado de garantia, você tem a garantia de que se você vê antes daquele tempo estipulado no certificado aparecer vetores, seja barata, seja cupins, naquele local que foi imunizado, você tem o direito de chamar a desinsetizadora para fazer de novo, tá bom? Isso é amparado até pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem esse direito, tá bom? Então a diferença entre certificado de garantia para efeito específico do inseticida são coisas diferentes uma da outra. Uma coisa é o prazo que você tem no certificado que garante que a empresa vai lhe atender até aquele dia, aquele período. Outra coisa é o efeito do inseticida, do cupimicida, que vai sofrer, muitas das vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, a interferência de intempéries, água, vento, radiação solar e assim por diante. Então, exige sempre o seu certificado de garantia. A Bioambiental Búzios, ela automaticamente emite, quando o cliente faz o serviço, disponibilizamos imediatamente via eletrônica, via Zap, da forma melhor para o cliente. E também acompanhado de outros documentos, tá bom? Por hora é só. Muito obrigado. Como pedir, curtam o nosso trabalho, por favor, no YouTube, né? Dá um joinha aí pra gente, para que você receba em primeira mão essas informações tão importantes sobre controle de pragas e vetores urbanos, tá bom? Muito obrigado e até já. Estaremos de volta para compartilhar coisas boas com você.